Oi, seja bem-vindo ao canal THF Conselho Brasília. Meu nome é Karen Andrade e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado de líder de templo e de história da família. Lá no Manual Geral de Instruções para a Liderança da Igreja, nós lemos o seguinte: o bispado consulta o presidente da estaca e determina se chamará um líder de templo e história da família. Se decidirem fazer esse chamado, o bispo, em conselho com o presidente do quórum de élderes e a presidente da sociedade de socorro, determina quem vai chamar. Essa pessoa deve ser um portador do sacerdócio de Melquisedeque. Se esse líder não for chamado, um membro da presidência do quórum de élderes cumpre essa função. O líder de templo e história da família da ala apoia a presidência do quórum de élderes e da sociedade de socorro em suas responsabilidades relacionadas ao templo e à história da família. O Manual Geral de Instruções para a Liderança da Igreja, na maioria de suas orientações, não é engessado, ou seja, pode e deve ser adaptado de acordo com a região em que você está liderando. Os costumes e as necessidades locais também devem ser levadas em consideração. Por essa razão, de forma geral, você nunca vai ler nesse manual algo como o líder deve fazer isso ou aquilo. Você vai ler o líder pode fazer isso ou o líder decide como fazer aquilo, que é o caso do chamado de líder de templo e de história da família. Então, só para ficar bem claro, vou repetir e vocês acompanhem comigo. O bispado consulta o presidente da estaca e determina se chamará um líder de templo e história da família da ala. Se decidirem fazer esse chamado, e aí continua. Então, você percebeu que existe uma possibilidade de não ser chamado um líder de templo e história da família? Em 2019, quando esse chamado foi apresentado, na reunião geral de instruções sobre o trabalho de templo e de história da família, que acontece anualmente, o elder Hengland orientou da seguinte forma: ser desperdiçada. O padrão de liderança da ala não deve ser ambíguo para os consultores. Recomendamos firmemente o padrão número 1 para a maioria das alas. Viu aí como é que funcionou? Então é fortemente aconselhado que exista alguém chamado como líder de tempo e história da família, a fim de que o trabalho seja melhor organizado na sua unidade e que as responsabilidades sejam melhor distribuídas entre os membros da presidência do quórum de élderes. As responsabilidades que eu falei agora, elas são da presidência do quórum de élderes, mas elas podem ser pulverizadas entre outros irmãos, desde que haja uma designação da presidência. Vocês viram que existe, inclusive, um modelo para cadeia de liderança dentro das responsabilidades de templo e de história da família. Mas como é que é aí, na sua unidade? Funciona desse jeito? Tem um líder de templo e história da família ou não tem um líder de templo e história da família? Você sabe quem é o responsável pelo trabalho de templo e de história da família na sua unidade? Me conta aqui nos comentários e não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo.